redação, né? Porque ele possibilita muitas argumentações. E aí, antes da gente apresentar a proposta da redação, amigo, você está vendo aqui que já tem 40 pessoas, né? Que estão... E vocês vão ver que logo que a gente apresentar o tema da redação e tudo mais, que a gente vamos fazer isso juntos, tem uma pequena observação. A gente vai disponibilizar aqui o e-mail de Pedro e tem uma né, para quem está participando desta aula, que as 5 primeiras pessoas que fizerem a redação e enviarem para Pedro em formato digitado, certo? Para o e-mail de Pedro, vão receber a devolutiva dessa correção, dessa redação que vocês vão fazer. Então, é uma oportunidade, né, bem legal, porque, assim, são várias, a partir de várias questões, depois a gente pode, inclusive, continuar conversando sobre a argumentação, mas vocês vão ver que no material que eu disponibilizei sobre os pontos de vista, tem várias referências que vocês podem utilizar depois, né? Eu coloquei lá vídeos, artigos científicos, artigos de revista jornalística, entrevistas e por aí vai. Então, é isso. Nós vamos apresentar, né, o tema de redação agora. E a gente vai dizer, para quem entrou, eu não sei se quem entrou depois é lá de Santa Cruz, mas para quem não for, essa coisa linda que está aqui com a câmera aberta, professor Pedro Felipe, professor de língua portuguesa do campus Santa Cruz, que também já trabalhou em Macau, né, amigo? Sim, sim. E pronto, hoje a gente vai construir essa aula com vocês. Então, mandem as questões de vocês, as perguntas, é bem importante, é um formato diferente de interação, né? Mas logo a gente vai sempre fazer pequenas pausas para estar respondendo as questões de vocês, ok? Eu vou abrir, então, aqui a proposta da redação, certo? E aí Pedro pode começar falando dessa proposta, tá, amigo? Deixa eu botar aqui para todo mundo. Tela inteira. Vamos nós. Cá está a nossa bonita, preparada com muitíssimo carinho por nós dois, e Pedro vai apresentar ela agora pra gente. O pessoal, como a Ana falou, né, eu estou convidado para esse projeto maravilhoso hoje, e participar com vocês é um prazer inenarrável, porque me possibilitou voltar para o que eu estava fazendo antes de estar afastado, né? Todo mundo sabe que eu estou afastado do doutorado, mas a sala de aula é um espaço em que permite que essa troca faça bem, né? Acabe ajudando a gente. E como a Aninha falou, a gente escolheu uma proposta a partir dos temas que vocês sugeriram, que é muito abrangente. A partir dela, a gente pode tocar em vários subtemas e pode resgatar vários repertórios que podem ser usados para a construção da argumentação, certo? Bom, a proposta, ela é essa aqui, empreendedorismo no Brasil, possibilidades e dificuldades. Esse é o tema da proposta de redação. Então, assim, vou ler a proposta, que é importante que a gente leia, entenda a proposta toda, e depois a gente vai guiar vocês na discussão sociológica a partir de visões sobre esse tema, e eu vou discutir com vocês alguns aspectos estruturais, certo? Bom, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, a gente vai destrinchar isso, em norma padrão de língua portuguesa, sobre o tema empreendedorismo no Brasil, possibilidade e dificuldades. Possibilidades e dificuldades, eu já corrigi. Tem uma versão corrigida, Aninha, que eu te mandei. Tá, depois você me manda. Tá bom. Tá. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. A gente vai ler com muito cuidado depois essa instrução e ela vai ser essencial para a nossa construção da redação. Texto 1. Empreender nos finais de semana é uma alternativa para quem está em empreender, mas não tem tempo. Com informações objetivas e práticas, este livro auxiliará o leitor
a seguir todas as etapas do processo empreendedor para a criação de empresa de sucesso que lhe proporcione lucros. Ganhar dinheiro não é tarefa simples, mas para os empreendedores, quanto maiores os desafios, mais interessante a jornada. Esse livro mostra que, mesmo com pouco tempo disponível, é possível montar um negócio que pode ser a chave para a autonomia financeira e a felicidade profissional. Essa é a introdução do livro Empreenda nos Finais de Semana e Fique Rico, do José Carlos Dornelas. É um empreendedor, um autor da área, um entusiasta de empreendedorismo bem famoso no Brasil. E o segundo texto traz uma matéria da UOL com Ricardo Antunes. O Ministério da Economia autorizou que os motoristas de aplicativo, como Uber, se formalizem por meio do MEI, microempreendedor individual. E um dos membros da equipe econômica classificou esse tipo de trabalhador como empresário dele mesmo. Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou que os motoristas que prestam serviço por meio da Uber não têm vínculo trabalhista com ela. Para o sociólogo Ricardo Antunes, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o empreendedorismo é um mito que se fortalece em meio ao alto desemprego, ao enfraquecimento das políticas sociais de Estado e às novas tecnologias. O empreendedorismo é uma forma mistificadora que imagina poder eliminar o desemprego em uma sociedade que é incapaz de preservar trabalho digno com direitos. E como essas novas modalidades de trabalho são deprimentes, a mistificação torna-se o remédio que só fará alimentar a doença, afirmou em entrevista por telefone ao UOL. Amigo, deixa eu só olhar aqui rapidinho se não tem ninguém pedindo para entrar, que às vezes fica solicitação, aí se demorar um tempinho, mas não tem ninguém não. Tá. E no texto 13 nós temos aqui um rapaz vendendo paçoca, talvez no sinal de trânsito, né? Com a plaquinha "Quero ser empresário, tudo tem um começo, paçocas R$1". E essa é a nossa proposta. E aqui as instruções para escrita, né? O texto tem que ter no mínimo 7 linhas escritas e não pode ser plagiados, tem que ser originais, tem que ser um texto científico argumentativo, não pode fazer parte de outro gênero, não apresentar partes conectadas, aquelas coisas que a gente vai falar na parte da estrutura. Prontinho. Então, e aí, deixa eu só parar a apresentação aqui para a gente fazer pontuar duas coisas. Como a gente tinha falado no início, né, o motivo, a escolha desse tema é por ser um tema que possibilita inúmeras interpretações, inúmeros pontos de vista, vocês vão ver aqui, e também porque é um tema que agora ele está na crista da onda, né? Assim, nós estamos, além dessa ideia do que a gente chama de cultura de empreendedorismo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na aula como funciona, é algo que está muito, muito em alta, e agora, nos tempos, né, de pandemia, a quantidade de pessoas que, né, colocaram, e como é que essas nomenclaturas, elas se relacionam dentro dessa possibilidade. Então, por isso, né, esse tema com essa possibilidade. Né, Pedro? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, por mim, podemos avançar. Então, eu vou começar agora, vou trazer as pontuações para vocês disso. Amigo, deixa eu fazer um teste. Eu acho que é melhor você, quando eu estiver falando no tempo mais longo, você desliga o microfone e vice-versa, certo? Porque aí evita dar microfonias ou coisas desse tipo. Vamos aqui, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu colocar aqui no PDF. Então, a partir desse tema, né, vocês vão ver, eu trouxe para vocês, estou trazendo, né, para vocês alguns autores, né, que provavelmente vão ser autores novos. Um deles, inclusive, já aparece aqui na própria proposta da redação, que é o sociólogo Ricardo Antunes, mas eu vou trazer um outro cientista social, que ele serve também para a gente pensar, né, essas ideias. Mas a primeira questão que eu trouxe para a gente pensar, né, para vocês começarem, na verdade, a pensar, é a ideia, né? Quem é o empreendedor no Brasil? Né? O que é a visão que foi criada em torno do que é empreendedorismo e quem é a pessoa do empreendedor? Né?
Quando eu falo em empreendedor, quem é que vem na cabeça de vocês? Quais são as imagens que vêm na cabeça de vocês? Né? O que é necessário para ser um empreendedor? Né? E uma outra questão que a gente coloca é por que a ideia do empreendedor no Brasil ela ganha tanta força? Né? E para começar, a gente pensar nessas questões, voltar, vocês vão ver que de vez em quando eu vou ter que voltar aqui para a tela para poder aceitar o povo. E para a gente começar nessas questões e também para a gente dar um outro tom na nossa vida, que é sempre necessário, afinal, hoje é sábado, poesia, né? Poesia sempre maravilhoso. Uma letra de uma música de Chico Buarque, né? Tinha que ser ele. Coloquei aqui uma indicação de interpretação, né? Porque eu não sou obrigada e não sou neutra. Foi Maria Bethânia, sim, né? Então, depois se vocês quiserem escutar, eu super indico escutar na voz dela, porque é maravilhosa. É uma música chamada Gente Humilde. E ela diz assim, eu vou ler só esse primeiro trecho. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Eu quero chamar a atenção para vocês para esses últimos 3 versinhos, né? Com inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar, né? O que Chico Buarque quis dizer com pessoas que vão em frente e não têm com quem contar, né? Dentro dessas perguntas, desses questionamentos que eu fiz aqui inicialmente, né, do empreendedor, são exatamente um pouco dos caminhos que a gente vai ter para poder destrinchar esses argumentos, certo? Então, guardem no coração esses 3 versinhos aqui. Depois, escutem essa música. Elas vão ajudar vocês também a pensar sobre esse tema. E eu trouxe aqui um jargão, né, que entrou na modinha, como a gente pode assim dizer, e que todo mundo, de alguma forma, em algum momento já escutou ou já repetiu, né, seja em qualquer conceito da vida, a ideia dos 3 Fs, né, foco, força e fé. Foco, força e fé é um dos termos que são associados a essas ideias relacionadas ao empreendedorismo de uma forma muito forte, né? Que tem relações, né, também com quem a gente vai contar. E aí depois eu fui destrinchar essa ideia de foco, força e fé, né? E é dito isso, né? Foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer, né? Pensar quem né, em torno de que essa ideia de foco, força e fé foi construída, né? Onde surgiu, como surgiu, com que objetivo surgiu. A gente tem que sempre lembrar que as palavras, né, elas não são colocadas de forma, né, tão aleatória. A gente pode assim dizer. Então, essa ideia, né, que ela é colocada várias vezes, ela tem objetivos, né? Então, tem muito a ver com isso que a gente está pensando. Mas tudo isso são coisas que eu vou jogar no ar para que depois vocês recolham e organizem nos pensamentos de vocês. Depois a gente volta para isso aqui. Historicamente, só para a gente contextualizar bem rapidinho, gente, todas as fontes que eu estou utilizando para esse material aqui tem no final da minha apresentação, tá certo? Mas a palavra empreendedor é uma palavra que vem do francês, que eu não vou me arriscar em dizer, depois Pedro aí que estuda francês, inglês e todas as coisas pode falar, mas é uma palavra que vem do francês na média do século XVII para o século XVIII, e ela é apropriada como uma palavra que é uma empreitada que exigia esforço e muito empenho, e era utilizada geralmente
quando a referência eram pessoas que organizavam e lideravam expedições militares, né? Então, a ideia de quem é o empreendedor, né, surge nessa época com essa questão. A ideia de esforço, de empenho, de organização e de liderança. Vão guardando essas palavras, porque são palavras que elas estão ali, né? A gente está falando delas do século XVII, mas são palavras que elas se reproduzem e se repetem até hoje, né? De alguma forma. Então, vejam, gente, nenhuma ideia cai do céu, nada começa do nada. Um belo dia, alguém acordou e disse... Não, são processos históricos, e até isso, né, tem a ver com essas questões. Então, como eu disse, né, meu slide dessa vez está bem diferente, vocês vão ver bastante texto, que geralmente eu não faço, mas eu trouxe isso para organizar o nosso pensamento. E aí eu apresento para vocês o primeiro cientista social de hoje. Ele se chama Joseph Schumpeter, ele já faleceu, é um cientista social, né, cientista político, economista, do Império Austro-Húngaro, né, quando ele nasceu, o Império Austro-Húngaro já existia. Ele é considerado um dos pais do liberalismo, ele tem várias teorias sobre a questão da democracia, e ele né, como ele é economista, ele é um dos clássicos, que a gente pode assim dizer, né, que são clássicos, são autores que vocês podem, por exemplo, claro, gente, sempre bem apropriado, não vão dizer aí que o homem falou qualquer coisa que na hora da correção da redação não rola, né, mas que se bem apropriados, são autores que vocês podem utilizar para referenciar, né? E Schumpeter, ele vai falar sobre essa primeira questão, né? Os empreendedores são sempre identificados como pessoas pioneiras, determinadas, detentoras de habilidades que as distinguem da maioria e que as levam a realizar sonhos e planos de ou em uma empresa, né? Então, Schumpeter já no início do século XX já começava a falar de empreendedorismo, né? E ele é um dos conceitos que a gente vai chamar desses conceitos clássicos da ideia de empreendedor, né? Então, é muito a ideia de sonhos, a ideia de planos, né? A ideia de determinação e principalmente centrado na pessoa, né? A pessoa em termos individuais, a gente pode assim dizer. Por que as pessoas em termos individuais? Prestem atenção no que ele diz, que essas pessoas, elas se distinguem da maioria, né? Então, essa ideia do individual, né, ou seja, de distinção, é uma das questões que vão estar bem fundamentadas no processo teórico que Schumpeter está colocando para a gente, né? Então, ele vai ter vários autores, mas nos textos e nas coisas que eu estou apresentando para vocês, tem algumas coisas até mais mastigadas deles, né, para vocês entender. E ele é esse bonitão da tapioca aqui, que vocês vão, né, ver. E aí eu selecionei alguns trechos e algumas coisas, né, de pessoas e de questões que falam sobre o empreendedorismo. A ideia do que é esse empreendedor hoje, né, a partir da conceituação de revistas, né, do campo da administração, e eu quero só abrir um parêntese aqui, mandar um beijo para a diva musa da administração no Instituto Federal, chamada Maíra Medeiros, mãe de Léo, amor da minha vida, que me deu todas essas referências, certo? Então, um agradecimento muito especial. Ela não está vendo essa aula, mas depois vocês podem ir lá dizer e agradecer a ela pelas referências que ela mandou, porque todas essas referências da administração foi ela que me enviou. Essa ideia é que esses empreendedores não só abrem grandes negócios, né, mas eles iniciam também pequenos negócios, com o objetivo de criar emprego e renda e, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento social. Quando a gente está vendo as questões relacionadas ao empreendedorismo, vocês vão ver que existem empreendedorismos de várias formas, certo? Não existe um tipo de empreendedorismo. Hoje a gente vai dizer que existe, por exemplo, o empreendedorismo social, que é um empreendedorismo que está na crista da onda. Existe o chamado empreendedorismo de necessidade. E existe uma outra categoria ainda, que é a chamada empreendedorismo de oportunidade. Os teóricos da administração, eles vão se debruçar sobre isso, né, falando e colocando vários desses
vários desses argumentos. Então, vão vendo, porque depois são coisas que vocês podem ir atrás para poder entender um pouquinho mais. Esse empreendedorismo social é um empreendedorismo que a gente chama que tem vinculações e tem causas maiores, a gente pode assim dizer. É um empreendedorismo que ele pode ser feito por ONGs, né, que tem o objetivo de gerar grandes números de emprego. Existe empreendedorismo de necessidade, como eu disse, que são os empreendedores que não têm uma visão para frente, eles têm uma visão apenas no agora, que é resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Estou desempregado, vou montar um emprego, né? E existe o empreendedor de oportunidade, né? Que é, segundo os teóricos da administração, são os empreendedores que têm uma visão mais à frente, que procuram desenvolver uma empresa, etc, etc. E existe uma instituição no nosso país chamada SEBRAE, que vai trabalhar diretamente com isso, né? Se vocês observarem as propagandas que a SEBRAE faz, né, os sites, os materiais, eles vão falar que no Brasil, né, tem existido e está crescendo uma ideia de cultura empreendedora. E a definição de cultura empreendedora, segundo o SEBRAE, é complexo de crenças, valores, conhecimentos, articulação de ideias e padrões de comportamento, condicionado por características pessoais, pela cultura e pelo ambiente, caracterizando interferência criativa e realizadora do meio, em busca de ganhos econômicos e sociais. Vejam que essa palavra social, ela aparece mais uma vez em outro conceito, né? São materiais que a gente foi tirado, mas a ideia da economia, ela está aqui a todo momento, ó, juntinho, a gente não tem como dissociar. Então, uma outra fonte, uma outra instituição vai trabalhar muito com a questão do empreendedorismo, inclusive a Globo tem veiculado inúmeras propagandas sobre isso, é o SEBRAE. Em torno de que gira essa ideia de uma cultura empreendedora, ou desejo, né, do empreendedorismo, ou Brasil empreendedor, né? Por que no Brasil a gente tem a gente pode chamar um solo fértil para essa ideia de uma cultura empreendedora? O sonho de muitos, né? A gente poderia colocar aqui em cima dessas palavrinhas que aparecem, né? A ideia do faça seu horário, a ideia do fique rico, a ideia do crie seu próprio negócio, a ideia do seja seu próprio patrão, a ideia da independência financeira e a ideia de ser bem-sucedido. Eu poderia acrescentar aqui outras frases? Poderia, né? O só depende de você, né? Que é uma outra coisa que a gente escuta em vários momentos, mas que é interessante que a gente pense a partir disso. O que é que todas essas frases, gente, elas têm em comum? Já pararam para pensar assim? Pensando, né? De qual ideia, de qual pessoa parte todas essas frases, né? A quem isso se relaciona? Se vocês observarem, todas essas ideias, elas são perpassadas pela ideia do eu. Então, que é o meu negócio, né? Eu sou o meu patrão, é o meu horário, que eu fique rico, que eu seja independente, que eu seja bem-sucedido, né? E que isso é uma ideia que todo mundo começa a repetir. Você vai dizer, professora, quem é que não quer ser rico? Ora bolas, né? E geralmente as pessoas querem ser ricos sempre da mesma forma, né? Para um dia chegar ao certo ponto, como Gustavo Lima ontem, que comprou o iate de Roberto Carlos a 25 milhões, né? Vai dizer, meu Deus, meu sonho, é o que eu almejo na minha vida, né? E de repente, o discurso do empreendedor, né, de se gerir, de se colocar e de prosperar financeiramente, casa muito bem com todas essas ideias, né? Então, são coisas que a gente também tem que pesar quando a gente estiver construindo. Porém, né, como a gente diz, de todos os lados, a gente vai ver várias questões, e essas teorias da administração, como, né, apresentadas e norteadas não só por teóricos da administração, estudiosos do campo da administração, mas também
cientistas políticos, economistas, etc., etc., vão falar de que hoje no Brasil, ao mesmo tempo que essa cultura empreendedora, ela está muito em voga, ela é uma solução para muitas coisas, ela também tem dificuldades, né? E essas dificuldades perpassam por acesso e custo alto do capital, as elevadas cargas tributárias, as exigências fiscais e legais, a capacitação frágil para a gestão de negócios, o que a gente vai chamar mais lá na frente de educação empreendedora, e, por fim, né, políticas e programas dedicados ao setor que não são adequados à realidade do empreendedor, né? Isso aqui foi retirado de como eu disse, de um texto da própria questão da administração, que são elementos que a gente pode dizer assim, de contrapeso. E aí a gente vai mudar agora um pouquinho o ponto de vista, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, alguma questão que eu já possa segurar. A ideia do egocentrismo, que torna os empreendedores mais vulneráveis, milhões de canoas, né? Meu Wi-Fi, acho que eu voltei, né? Tô travada não agora, né? Pronto. E aí eu trouxe para vocês esse primeiro ponto de vista, né? Essa primeira ideia que parte de uma visão de mundo muito bem definida, né? E a gente vai começar a entender historicamente como é que isso se consolida no Brasil. Prometo que eu vou dar uma corridinha para que a gente termine em 10 minutos, para o Pedro já começar. Para alavancar a nação, a partir de uma ideia de crise constante, que é o que a gente vive, nos últimos 25 anos, se cresce e a gente pode dizer que se intensifica o discurso do empreendedor. Vem, né? São 25 anos, os últimos 25 anos que a gente tem a partir de uma ideia de crise, de processos de crises econômicas constantes. Se a gente tem crise econômica, a gente vai ter, por exemplo, crises sociais, né, de acesso a bens e tudo mais, que tudo isso de alguma forma está interrelacionado. Então, isso aqui, um cenário de crise, principalmente sob o pretexto de alavancar essa nação, sobre o pretexto de alavancar essa nação, né, dita a partir dessa condição que a gente está vendo aqui, se intensifica esse discurso, né? O discurso, né, desse empreendedorismo. Então, eu preciso seguir, né? Eu preciso correr atrás e ter os meus meios para poder sair disso, né? A partir dessa questão, principalmente voltada para o eu, né? Como a gente viu naquelas mensagens aqui. Todas essas ideias, gente, se fundam numa corrente, né, econômica e que deveria caminhar com a política. No nosso país não é muito a situação, que é a ideia do liberalismo. O liberalismo nada mais vai ser, né, de um sistema econômico que prima principalmente pelas ideias das instituições privadas. Então, a separação do Estado da economia, né, a ideia da privatização das instituições e tantas outras coisas. O liberalismo, ele prega também a liberdade desses indivíduos para as questões pessoais, isso é muito importante, de costumes e de todas essas coisas, e também a liberdade desse indivíduo em relação à sua autonomia financeira, de não depender do Estado, né? Então, teoricamente, seria diminuição de impostos e todas essas coisas, é a ideia do cada um por si. Pensem, essa ideia do liberalismo tem a ver com a questão da criatividade, tem a ver com várias outras questões que a gente vê aqui, que aparecem muito bem nas ideias que a gente viu lá em cima, que é a ideia do empreendedor. O empreendedor, ele precisa ser criativo, ele precisa ser ousado, para que ele possa se destacar no mercado, né? Porém, a gente precisa fazer, aqui a gente já está chegando na virada da tapioca, certo? Algumas distinções. A distinção do que é empreendedorismo, do que é economia informal e a ideia do que é trabalho precarizado. E eu vou seguir empreendedorismo, eu já falei para vocês o que é, né? Economia informal, a gente vai seguir um pouco mais para frente, e o trabalho precarizado também. Mas só lembrar que existe essa distinção. E aí eu apresento o nosso segundo convidado,
da nossa tarde, que é o sociólogo Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, ele não só é o textinho ali de vocês, né, como ele é professor da Universidade de Campinas, né, um pensador da nossa sociedade extremamente reconhecido, que escreveu vários livros, que faz ciência há muito tempo, né, e que tem várias coisas, elementos que a gente traz para pensar. E Ricardo Antunes faz uma visão totalmente contraposta a essa visão que a gente acabou de ver agora. Ele vai dizer que o empreendedorismo, principalmente nesses moldes que foi formado aqui no Brasil, é uma forma mistificadora, né? Ou seja, é uma ideia que mistifica, que está ali entre uma ideia, né? É um mito de quem imagina poder eliminar o desemprego em uma sociedade que é incapaz de preservar o trabalho digno com direito. E como essas novas modalidades de trabalho são deprimentes, a mistificação torna-se um remédio, que só fará alimentar, né? Ele vai dizer que esse discurso do empreendedorismo, a forma como ele é trabalhado no Brasil hoje, que vem, né, depois de várias questões que são relacionadas às transformações no mundo do trabalho, que é uma coisa que ele vai discutir também, é como um remédio, né? Como se fosse a ideia de uma ferida bem grande, bem catucada, assim, inventa aí, imagina uma ferida bem grande, que é bem mexida, e que você pegue e você coloque um band-aid em cima e diz, pronto, tá resolvida essa ferida, tampei e desfiz o problema, né? Porque ele vai dizer que esse discurso, diante de todos os fatores, que é o que ele vai colocar aqui mais para frente, não funciona como uma solução para uma crise de desemprego, né? Ele pode funcionar pontualmente, mas para um grande grupo ele não funciona. Portanto, a gente não pode ver a questão social. E aí uma outra frase retirada de um outro texto dele que diz assim: empreendedorismo que cada vez mais se configura como forma oculta de trabalho assalariado e que permite o proliferar das distintas formas de flexibilização salarial, de horário e funcional ou organizativa. Gente, essas ideias aqui, flexibilização salarial, flexibilização de horário, né, estão ligadas principalmente isso aqui que a gente estava conversando antes, que é a ideia do trabalho precarizado. O trabalho precarizado, ele decorre de uma reestruturação produtiva que aconteceu a partir de crises dentro do mercado de trabalho, em que, em prol de uma conquista, entre aspas, né, de um progresso econômico, se sacrifica direitos trabalhistas, né? E a gente pode, por exemplo, citar a questão da nossa própria reforma trabalhista no Brasil. E predomina, Ricardo Antunes vai dizer, o discurso do você. Então, você pode, você quer, você consegue. E que você não depende de nada nem ninguém para poder progredir na vida. Então, o mundo pode estar se acabando, pode ter pandemias globais, pode ter uma taxa altíssima de todas as questões de juros, a economia, né, totalmente desandada, mas se você quer, você pode e você consegue. Tudo isso é potencializado dentro desse discurso empreendedor, dentro da visão de Ricardo Antunes, da forma como isso se configura hoje, né? Então, você diz que esse empreendedor é essa pessoa que ele pode tudo, e que ele pode tudo independentemente do que estiver acontecendo. E agora eu finalizei, né? Como eu disse, estou indicando aqui alguns outros textos para vocês irem atrás e outros formatos, como, por exemplo, esse artigo, uns vídeos e tudo mais. E tem um outro autor, que foi o autor que apareceu na nossa proposta de redação, né? Que foi um autor que Maíra indicou para a gente, que ele é um clássico do empreendedorismo no Brasil, professor da área da administração, né, que trabalha com essas questões, que é José Dornelas. José Dornelas tem um site, tem muito material sobre ele, né, e ele vai poder colocar várias questões. A gente tem mudanças de leis, tem um portal do empreendedor do governo, enfim, tem várias coisas. Mas o meu objetivo foi perturbar, né, colocar argumentos, pensar esses modos de vida. Eu estou vendo aqui que já tem algumas colocações, pensar lá, eu vou tomar nota para que no final é um comentário geral. Pode ser assim? Vou finalizar aqui minha parte.
Eu espero que eu não tenha falado tão rápido, apesar que eu sei que foi rápido para poder dar conta, mas acho que espero que tenha dado para entender. Amigo, ligue seu microfone e tome as rédeas. Nossa, excelente explanação, Aninha. Eu aprendi muito, olha. Eu anotei um monte de coisa, já fiz várias anotações, viu? Para ler depois. Amei. Muito bom. Bom, deixa eu tomar conta agora. Certo. Vocês estão vendo minha tela? Aninha, tá aparecendo? Tá, pode colocar a sua apresentação. Pronto. Show. Vou desligar meu microfone. Certo. Bom, pessoal, como a Aninha estava comentando, agora a gente vai ver como a gente pode encaixar vários desses apontamentos que ela fez e transformá-los em argumentos, várias dessas provocações, né? Várias dessas informações e como transformar isso num texto que se encaixa dentro da estética da redação do Enem, certo? Antes disso, eu trouxe para vocês aquela tabelinha das competências que a gente sempre fala. Deixa eu só fechar isso aqui no tempo. Que a gente sempre fala quando a gente está discutindo redação do Enem, que são as competências que são avaliadas, né? Vocês têm que provar que vocês demonstram um bom domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, que vocês conseguem compreender uma proposta quando submetidas a ela e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, uma redação do Enem não tem que ser só bem escrita. Não tem que ser escrita só de acordo com a norma padrão. Isso é só uma das competências. Isso só vai te tirar 200 pontos no fim das contas, no máximo, né? Você tem que escrever de acordo com a norma padrão, mas também outros aspectos são muito importantes. Você tem que conseguir compreender a proposta da redação, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Vocês podem pegar esses conceitos de liberalismo, pegar o conceito de empreendedorismo versus precarização do trabalho. Você pode pegar vários elementos da história, da sociologia, pegar o verso da canção do Chico Buarque para usar como introdução. Todos esses elementos que vocês usam, que mostram que vocês têm repertório intelectual, repertório de vida, todas essas questões são avaliadas dentro da competência 2. E se você consegue utilizar essas informações dentro dos limites estruturais do texto argumentativo. Então, a competência 2, ela avalia duas coisas principalmente. Ela avalia se você consegue pegar coisas de várias áreas do conhecimento, transformar essas coisas em argumentos dentro da estrutura do texto argumentativo, que a gente vai discutir, né, nessa apresentação. A competência 3, ela avalia se você consegue selecionar, não precisa só você conhecer. O que você conhece vai estar evidente na competência 2. Mas você precisa selecionar essas coisas que você conhece, relacioná-las e organizá-las, interpretando esses dados, essas informações, de fato, de modo que vocês possam transformá-las num argumento. Então, a competência 3, ela avalia o quão você consegue formar um bom argumento a partir das coisas que você conhece da vida e do mundo e que você aprendeu na escola. Então, é a sua capacidade de produzir um bom argumento, de construir uma boa argumentação. A competência 4, ela vai avaliar os elementos coesivos que você usa dentro da sua redação. Se você consegue unir as partes do texto em cada parágrafo, se você consegue fazer uma união de um parágrafo para o outro, mantendo as relações lógicas entre uma coisa e a outra. Então, você tem duas informações e você vai unir essas informações estabelecendo entre elas uma relação lógica. Então, essa relação lógica estabelecida, ela vai acontecer por meio do conectivo. E aí, quanto mais conectivos você usar e de forma correta, maior vai ser a sua pontuação na competência 4. E na competência 5 é a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção vai ser uma solução que você vai dar. Isso é algo que não tem em outros textos argumentativos, só tem nesse gênero específico a redação do Enem.
Você vai elaborar uma proposta a partir da qual você vai tentar solucionar ou dar alguma sugestão de solução para o problema que você levantou dentro da sua redação. Na verdade, dentro do problema geral que circunda a proposta da redação, o tema da redação, certo? Então, a gente vai ver que essa proposta ela tem que ser muito bem articulada com os argumentos que você pontuou, com as informações que você trouxe. Elas têm que estar ligadas a elas ela tem que apresentar um agente, que é quem vai fazer isso, o governo, né, o Estado, a família, a igreja, organizações, não, ONGs, organizações não governamentais, enfim, quem é que a escola, quem é que vai, o Google aqui dizendo, resultado da sua busca, ouvindo minha voz. Então, quem é que vai, de fato, implementar essa sugestão de mudança que você está propondo? Então, você tem que dizer quem vai fazer isso, o que, qual é a mudança, qual é a proposta em si, como ela pode ser executada, de que forma ela vai ser executada, a abrangência, qual é o público diretamente, né, que vai ser atingido por ela, para quê, né, como, por quê, para quê. Pronto, são esses os elementos mais importantes da proposta de intervenção, que tem que estar nessa proposta. Então, a redação do Enem é um texto argumentativo. Logo, temos que usar a argumentação no texto argumentativo. E argumentar, nada mais... Nossa, quem já foi meu aluno, eu já falei disso 1000 vezes, a gente já trabalhou isso. Né? Argumentação é uma das características da nossa língua e das línguas do mundo. Todas as línguas são argumentativas, porque na nossa existência, enquanto espécie, a gente está sempre querendo convencer os nossos pares a ou seguir ou fazer alguma coisa. Então, a argumentação faz parte da estrutura da língua. Logo, a língua apresenta ferramentas para construir a argumentação. Então, argumentar consiste em utilizar esses recursos linguísticos para convencer o interlocutor sobre uma ideia. Você tem uma ideia, você fez uma leitura, tem uma ideia, quer convencer o seu grupo sobre essa ideia, você vai utilizar-se de recursos linguísticos para fazer isso. Dentro de um texto argumentativo, a gente vai seguir essa estrutura aqui, tá? Então, quando você está argumentando sobre alguma coisa, você está, na verdade, demonstrando ou refutando uma tese. Como assim, professor? Você tem um statement, né? Você tem uma ideia. Essa ideia, ela ela pode ser provada ou refutada, demonstrada, né? Ou refutada. Por exemplo, eu fiz uma leitura de que o empreendedorismo é uma coisa muito boa, por exemplo. Então, por que o empreendedorismo é uma coisa boa? Você vai elencar vários fatos, várias observações que fazem com que você possa demonstrar essa tese. Ou você pode refutar essa tese. Você pode dizer, o empreendedorismo é uma coisa boa. Isso é falso. Essa tese aqui é falsa. Eu vou refutar essa tese. Então, eu vou pegar vários elementos e várias observações que vão provar que esse statement, essa ideia aqui, essa tese é falsa, certo? Ela é falsa. Então, eu vou me utilizar de premissas, observações, para poder provar ou refutar essa tese. Então, preste atenção. Quando você vai escrever uma redação, você tem que ter claro qual é a tese que você está defendendo. Esse é um grande erro que eu sempre também falo nas minhas aulas. Quando as pessoas, os alunos, estão construindo textos, eles não utilizam a tese, eles não falam, não estabelecem uma tese que vai guiar o texto. Então acaba que o texto só fala de algumas coisas do tema, toca no tema, mas ele não argumenta defendendo ou refutando uma tese, porque o texto não tem uma tese clara. Quando você lê o texto, você vê, nossa, ele está defendendo o que aqui? Você entende mais ou menos que ele é contra ou a favor de alguma coisa, mas você não sabe que coisa é essa. Então, a tese é algo que a gente cria a partir do tema, e esse algo que a gente cria é o que a gente vai provar. É aquela frase que a gente vai provar que ela é verdadeira a partir de argumentos. Então, por exemplo, o liberalismo é algo bom. Isso é uma tese. Aí você vai provar com argumentos que essa tese é verdadeira. O liberalismo é algo ruim. É outra tese que você vai provar a partir de argumentos. Então, dentro do tema, você tem que escolher, você tem que pensar em uma tese que você vai defender, certo? Com o seu texto.
E você, como é que você vai defender essa tese? Você vai defender essa tese a partir de argumentos. E aqui eu trouxe vários tipos de argumento que você pode utilizar para defender a sua tese. Você pode usar argumentos de autoridade, que é aquele baseado em alguém, alguma autoridade da sua área, em alguma pesquisa de algum site, de algum livro. Toda vez que você cita alguma coisa e cita a fonte, você está usando argumento de autoridade, né? Um dado da Folha de São Paulo, aí você citando a Folha de São Paulo, é argumento de autoridade. A fala do sociólogo Schumpeter, né? Você está usando uma fala dele, um argumento de autoridade. Quando você coloca o ponto de vista, a fala de alguém dentro do seu texto, isso é um argumento de autoridade. Exemplificação é aquele em que você vai usar uma situação para exemplificar aquilo que você está querendo dizer. Relata um fato ocorrido com ele ou com alguém para dar um exemplo de é, como aquilo que ele defende é válido. Então você vai pegar uma situação, sei lá, alguém que empreendeu e conseguiu a sua independência, ficar rico, mudar a sua vida. Então essa exemplificação, esse relato dessa coisa que aconteceu pode ser usado como um argumento de exemplificação. Sei lá, alguém que conseguiu pela meritocracia construir um patrimônio a partir do empreendedorismo. Você pode usar essa história dessa pessoa como argumento de exemplificação. Argumento de provas. Argumento de prova é aquele que vai se basear em dados, em estatística, em fatos históricos, geralmente estatística, para provar isso, né? Por exemplo, você pega lá dados no infográfico, se tiver na sua proposta de redação, e você tem que 90% dos empreendedores no Brasil são pessoas de baixa renda. Então, você pode usar esse dado para um argumento de que geralmente as pessoas mais pobres são as que tentam empreender no Brasil. Ou o contrário, né? Depende do dado e depende do argumento. Você vai usar dados para poder construir argumentos. De princípio ou crença pessoal, que são aqueles que se referem ao que você acredita, valores éticos. Esses não são muito interessantes de você usar na redação. Tenta evitar ao máximo argumento de princípio ou crença pessoal. E de causa e consequência, que é aquele que é mais ou menos uma operação lógica. Isso acontece, logo aquilo acontece. Então é aquele argumento que é baseado na lógica de causa e consequência. Se isso aconteceu, logo aquilo aconteceu. Por exemplo, sei lá, muitas pessoas patrimônios, construíram patrimônios ao empreender. Logo, o empreendedorismo é uma boa ferramenta para a independência e a emancipação. Por exemplo, isso é um argumento de causa e consequência. Isso aconteceu, logo aquilo acontece. Tá? Pronto. Esses são os tipos de argumento. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai ter que pensar na sua cabecinha, autores que você viu, que você leu, tudo exemplos que você já captou na mídia, o próprio texto, os textos motivadores dentro da proposta também podem servir como argumentos, podem inspirar argumentos. Você vai coletar todo esse arsenal de coisas, de conhecimentos, e vai construir o seu texto. Antes de construir o seu texto, os seus argumentos, você tem que primeiro, essa é a dica de ouro, é a mensagem mais importante que eu quero deixar aqui nessa apresentação. Você tem que criar um projeto de texto antes de começar a escrever a sua redação. Isso vai te tomar 5 minutos, 10 minutos talvez da escrita da sua redação, certo? Só que você vai ver que se você fizer isso, você vai conseguir terminar a sua redação muito mais rápido e a sua redação vai ser muito mais coerente entre si. A sua redação vai seguir uma linha de raciocínio e isso vai te dar muitos pontos, principalmente na competência 2 e na competência 3, que são as competências em que geralmente a maioria das pessoas é mediana, só tira no máximo 120 pontos, porque não conseguem ter essa progressão, o texto não progride. Quando você faz esse projeto de texto, você pega um pedacinho da folha do Enem para rabiscar e você cria esse projetinho de texto, tá? Você coloca o tema da redação, aí você coloca lá o tema. Depois que você coloca o tema, você vai criar uma tese dentro desse tema. Você vai criar uma tese dentro desse tema. Essa tese não é o tema em si, mas é uma ideia
que você vai defender dentro do tema da redação. Então, tendo essa tese, você vai escolher pelo menos 2 argumentos. Eu sugiro 2, porque em cada parágrafo você vai desenvolver um desses argumentos, tá? Então, você escolhe 2 argumentos, e aí em cada parágrafo você vai desenvolver esses argumentos, e esses argumentos tem que provar a tese. Você está utilizando esse argumento para provar a tese que você está defendendo. E no final, a proposta, que tem que ser articulada com os argumentos que você apontou, né? Se esses argumentos foram problemas que vão levar à tese, você vai sugerir propostas para esses problemas. Assim, parece um pouco abstrato, mas vamos ver alguns exemplos em que isso é aplicado, e aí vocês vão ver como é mais simples, tá? Vamos observar algumas propostas de redação do Enem, é, propostas anteriores, e vamos ver como organizar projetos de texto antes de escrever a redação do Enem, tá? Essa proposta foi a proposta, não lembro se foi 2018, foi 2017, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Acho que foi 2016, 2017, não lembro direito. Essa era a proposta, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso aqui é uma tese? Não, isso aqui não é uma tese, isso aqui é o tema da redação. Aí você vai, aí aqui tem os textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3, aí tem, geralmente tem algum dado, né, de alguma revista ou de algum atlas de violência ou algo relacionado a isso, a um estudo quantitativo, tem infográficos, né, tem geralmente figuras e tal. Aí, ó, o tema, isso aqui eu tirei de uma produção textual nota 1000. E também, no ano passado, né, na nossa oficina de ação, usei esse texto. Acho que quem estava lá lembra dele. O tema é desafios para a formação. Ah, meu Deus, desculpa. O tema é, o tema é esse aqui. É porque eu copiei e colei do outro slide. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? Vou até ajeitar aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá. Esse aqui é o tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mas esse não é a tese. Esse aluno, esse candidato ou candidata usou essa tese aqui. A violência contra a mulher persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, na tese dela, a tese que ela defendia era que a violência contra a mulher no Brasil persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O primeiro argumento que ela desenvolveu no primeiro parágrafo: a violência contra as mulheres é naturalizada por questões culturais e sociais ligadas à ditadura do patriarcado. Então, nesse argumento, nesse parágrafo, ela provavelmente usou dados, usou evidências, usou exemplos da ditadura do patriarcado, sobre a ditadura do patriarcado e como essa ditadura do patriarcado naturaliza a violência contra a mulher, né? Então, a ditadura do patriarcado, por ser uma questão cultural, naturaliza a violência contra a mulher. Isso é o argumento 1, para provar que a violência contra a mulher persiste por ter raízes históricas e ideológicas. No argumento 2, ela fala que a cultura machista, além de ter a mulher como inferior, objetifica e isso dificulta a erradicação da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, a cultura machista objetifica a mulher, dificultando a erradicação. Então, esses 2 argumentos eles são usados para provar que sim, a violência da mulher persiste e ela persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, veja, ela criou 2 argumentos para provar essa tese. Qual foi a proposta que ela pensou? A mídia deve deixar de usar o seu poder de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passar a difundir campanhas governamentais que incentivem as denúncias de casos de violência. E o Poder Legislativo deve criar leis mais severas em relação à punição dos agressores, a fim de diminuir a reincidência.
Então, ela tem aqui uma proposta que está ligada com a cultura do patriarcado e a objetificação da mulher, a partir da propaganda, né, dos meios da mídia, e a mídia, tendo esse poder, deveria reorientar a sua ação para que pudesse ajudar a difundir um outro tipo de pensamento. Tá? Essa é a proposta dela. É uma das. A segunda é que o Poder Legislativo deve criar leis mais severas. Temos quem fazer, o Poder Legislativo, o que fazer, criar leis mais severas em relação à punição dos agressores. Para quê? Para diminuir a reincidência, né, da violência contra a mulher. Aqui é uma outra proposta que está ligada aos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Também foi um dos temas dos últimos anos. Esse seria o tema. A tese que essa pessoa... Esse aqui eu acho que foi um texto que a gente fez coletivamente lá na nossa oficina do ano passado. Esse projeto de texto foi um projeto de texto que nós fizemos coletivamente. Então saiu do conjunto das pessoas que estavam naquela oficina. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a tese que foi criada coletivamente era: as leis são um importante instrumento de combate à intolerância religiosa. Essa era a tese que as pessoas que estavam ali pensaram em defender. Então, o argumento 1 é: as pessoas são coagidas pelas leis e penalidades. Então, ela faria um primeiro parágrafo falando sobre as leis e penalidades e a importância delas para a contenção de crimes, por exemplo, e aí poderia usar um repertório super vasto, né? E no segundo argumento, a partir da incorporação de penalidades sobre atitudes intolerantes com relação à religião, o número de denúncias diminuiu. Isso usando um dado lá do texto motivador. Esses dados aqui, ela coletou esses dados, a gente observou esses dados e chegou-se à construção desse argumento. Então, esses dois argumentos provavam essa tese de que as leis são um importante instrumento de combate à intolerância religiosa. Essa tese está dentro do tema, que é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu criei uma tese dentro desse tema, eu não, o grupo lá, né? Criamos dois argumentos para defender essa tese. Dentro desses argumentos, a gente pode usar informações, pode usar um argumento de autoridade, pode usar um argumento de causa e consequência, dentro desse chavão principal, né? As pessoas são coagidas pelas leis e penalidades. E aí a gente vai destrinchar, vai desenvolver esse argumento usando vários daqueles tipos que a gente observou lá no começo da aula. Vou voltar lá, tá muito longe. E aí, ó, criou-se a proposta. A mídia, em parceria com o governo federal, pode desenvolver campanhas de divulgação das leis e punições direcionadas às ações intolerantes. Então, a proposta que era associada a esses dois argumentos. A gente poderia até pensar, além da mídia, em colocar, sei lá, o legislativo, né? A Assembleia, o governo em si, promover medidas provisórias que virem leis posteriormente para endurecer as penas, já que as leis são um importante instrumento para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, lembra que a proposta tem que ser bem articulada com os argumentos e tem que ser bem articulada com a tese que você está defendendo. Então, a gente pode já observar aqui, ó, os textos motivadores para a nossa proposta, né? Qual é o tema da nossa redação? O empreendedorismo no Brasil, possibilidades e dificuldades. Então a gente tem que falar sobre empreendedorismo, a situação do empreendedorismo no Brasil, as possibilidades, né? Quais são as possibilidades do empreendedorismo e as dificuldades que ele encontra nesse cenário. Então, a sua redação ela tem que abordar todas essas questões. E aí, o que você vai fazer? Você vai primeiro ler os textos motivadores. Leu com muito cuidado. Li o texto motivador 1. Li o texto motivador 2. A gente já leu no começo. Vi a figura. Aí eu vou pegar um papelzinho e vou colocar o tema. Empreendedorismo no Brasil. Possibilidades e dificuldades. E aí eu vou criar uma tese dentro desse tema. Eu vou pensar, o que é que eu posso defender dentro de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço, de tudo que eu já li, das informações que eu assisti na aula de hoje, o que é que eu posso, que ideia eu posso defender dentro desse tema? E essa ideia tem que ser abrangente o suficiente para que você consiga usar
todo o seu arsenal, né, de informações que você tem. Tem pessoas que preferem fazer primeiro a tese e depois os argumentos para a tese. Tem pessoas que preferem começar pelos argumentos, porque já tem argumentos muito fortes, e aí pensam, esses argumentos vão dar nessa tese. Não importa se você começa pela tese ou pelos argumentos. Eles têm que estar relacionados entre si, obviamente. Então, se você for começar pela tese, você pode pensar na tese de que, sei lá, o empreendedorismo no Brasil é uma falácia, pois o Estado não oferece possibilidades para que ele se estabeleça. Você pode ter essa tese aí. E que argumentos você pode usar? O argumento número um: a maior parte dos empreendimentos novos no Brasil só duram 2 anos. Isso é um argumento. E aí você vai destrinchar. A maior parte dos empreendimentos do Brasil só duram 2 anos, porque o perfil das pessoas que investem é esse. Existe uma legislação muito complicada, impostos altos, desenvolveu o primeiro argumento. O argumento número dois poderia ser algo como é, as dificuldades decorrentes disso, da má administração do Estado brasileiro, faz com que haja uma precarização do trabalho. E aí você pode falar da uberização da produção e do comércio, a uberização do trabalho, né? A ideia do microempreendedor individual como uma falsa oportunidade de sair de uma situação de miséria. Então, todas essas questões que você aprendeu hoje na aula, ou que você entende, né, que você sabe, que você já construiu dentro das suas ideias, você vai usar como argumento. Aí você, a partir desses argumentos, vai provar essa tese que você estabeleceu. Você pode também começar pelo argumento e ir para a tese. Por exemplo, argumento número um: o empreendedorismo é o melhor caminho para se estabelecer uma economia saudável. Pronto, isso pode ser uma tese. E aí você vai colocar dois argumentos, né? Argumento número um: a maior parte dos países que adotaram o empreendedorismo conseguiram superar seus grandes problemas. Número dois: o liberalismo se provou como o melhor sistema, pois todos os países de base liberal conseguiram prosperar, por exemplo. Então, são dois argumentos que vão provar essa tese que você estabeleceu. Então, nesse jogo, você tem que pensar na tese dentro do tema, você tem que pensar argumentos que vão provar essa tese dentro do tema e pensar na proposta. Então, e a proposta vai circular em torno de quê? Você vai pensar em algo que combata algum dos problemas que você levantou nos seus argumentos, por exemplo, o fato do Estado brasileiro ter um sistema fiscal problemático, por exemplo, e aí você vai discutir, pode discutir que o Estado, o Congresso deve criar leis, deve fazer uma reforma fiscal, uma reforma de impostos, de taxação de impostos, que melhore as possibilidades de empreendedorismo no Brasil. E aí como fazer isso? Criando leis que taxem grandes fortunas ou que não ou que melhorem a tributação de impostos, que tenham taxação de impostos mais direcionada, né, para quem tem mais e quem tem menos. Você vai pensar em uma proposta que esteja relacionada com o argumento que você citou. Eu deixei em aberto, claro, porque isso vai ser a atividade de vocês, né? Vocês vão aí escrever a tese e os argumentos de vocês, com base nisso que a gente falou aqui, que a Annelise discutiu, e vão criar uma proposta em cima desses argumentos. Então, feito esse projetinho de texto pequeno, tese uma frase, argumento uma frase, talvez 2 linhas, argumento 2 também 2 linhas, e proposta só coloca assim: a gente, quem, como, onde, para quê e por quê. Feito isso, você vai escrever o seu texto. E aí você vai escrever e colocar o máximo de informações possível. Como você vai ter a tese, os argumentos e a proposta já separada e já escrita, você já vai ter um norte. Você sabe até onde você pode ir em cada um dos parágrafos, né? Aí tem muita gente que pergunta: professor, mas aí como é que eu começo a introdução?
como é que a gente começa o texto? Porque tá a proposta do texto. Mas como é que eu começo? Na introdução, ela pode ser de vários tipos. Ela pode começar com a contextualização histórica, né? Pode começar com conceito. Você pode... Como é que seria a contextualização histórica? No Brasil, nos últimos anos, nos últimos 25 anos, o discurso do empreendedorismo tem sido muito recorrente dentro das divulgações e dos espaços. Tá. Esta realidade faz nos refletir sobre essa questão. Aí já coloca o tema. Aí, dentro dessa questão, cabe perguntar-se se a tese, né? Discutiremos ou existem bons argumentos para discutir essa questão. Pronto, fechou. Tradução. Aí, argumento 1. Em primeiro lugar, sempre começa assim, primeiramente ou em primeiro lugar, o segundo parágrafo. Aí já escreve o primeiro argumento e desenvolve o primeiro argumento. Em segundo lugar, ou além disso, você tem que colocar o articulador para começar o segundo parágrafo. Há também, termina o segundo. Por fim, ou ademais, ou portanto, aí começa a proposta de intervenção, que é outro parágrafo. Essa é a fórmula básica da redação do Enem, certo? Além da contextualização, você pode usar um conceito, você pode começar com um conceito. Empreendedorismo foi um conceito estabelecido no século XVII e tem origem francesa, significa Essa palavra tem sido muito divulgada dentro da mídia ultimamente. Você começou com o conceito, já falou da atualidade desse conceito e já emenda com a tese. Ou você pode começar também com a citação, com algo nada a ver, que aí mostra até muita criatividade. Começa com um trecho da canção do Chico Buarque. A canção do Chico Buarque, aquele trechinho lá. Essa canção do Chico Buarque nos remete à impossibilidade de crescermos sozinhos. Entretanto, o empreendedorismo é uma corrente dentro do liberalismo que coloca o centro no homem, no indivíduo. Será que realmente isso se prova como um modelo que tem substância para poder proliferar na sociedade? Enfim, você pode começar o seu texto de diversas formas, contextualização histórica, conceito ou com uma passagem de um livro ou de uma música, né? Tanto faz. Só que essa abertura ela tem que te levar ao tema e à tese, e a tese vai abrir o teu texto para os argumentos. Bom, eu acho que é isso, Ana. Ok, baby. A gente tem algumas questões aqui, certo? Aí vamos deixar esses... Nós fomos simplesmente perfeitos com o tempo. Só que preciso externar mais uma vez quanto eu amo trabalhar com você. Perfeito, perfeito. Porque sobraram exatos 12 minutos, que é para a gente fazer essas discussões finais. Eu vou só pontuar aqui duas coisas que as meninas falaram antes sobre o meu conteúdo e depois eu vou repassar para você as perguntas. Acho que pode parar a sua apresentação. Tiveram dois conceitos aqui que eu acho que também são duas coisas que são interessantes para a gente ver, que é a ideia da liberdade, né? E que muitas vezes a liberdade para o trabalho que causa um trabalho exaustivo. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a questão das doenças, né, que são causadas pelo excesso de trabalho. Quantas pessoas adoecem por trabalhar muito e porque elas trabalham muito? Muitas vezes pela liberdade de poderem trabalhar muito, né? Porque não existe uma determinação, ou pela necessidade de se trabalhar muito. E por aí vai, são sempre dentro dessa linha, né? Se a gente for pensar o trabalho, quantas pessoas têm o trabalho como sua possibilidade de fuga, né? Ou então como uma extrema necessidade, porque tem muitas coisas para poder dar conta. E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Essa liberdade que muitas vezes nem todos sabem dosar, né, esse processo, e que é algo do ser humano. Eu acho que é um processo de aprendizagem, inclusive.
Uma outra coisa que acho que foi a Larissa que falou, que eu achei bem interessante, que é a ideia da vulnerabilidade em torno de crises, né? Muitas vezes esse discurso que é falado pela ideia da independência do capital, né? Do setor privado, em prol da questão do público, né, que eles têm que se separar o máximo possível, é um discurso que ele vai de ladeira abaixo quando acontece alguma crise. Basta a gente pensar agora o que é que está acontecendo com a pandemia, milhões de empresas fechando e tudo mais, e aí você tem, né, ao mesmo tempo, o governo que não chega, né, e aí, enfim, em que momento a gente pode entender esse discurso? Então, é uma outra questão, inclusive bem profunda, tá, gente? E aí, amiga, eu vou passar as perguntas que foram feitas aqui, porque aí você vê como passar. Primeira pergunta foi: quais as alternativas para desenvolver os argumentos ao longo dos parágrafos? Foi uma questão. João Vitor, estou vendo aqui. João, é o seguinte, cada parágrafo, o bom, né, o ideal seria que cada parágrafo desenvolvesse bem um argumento. Então você pode começar o parágrafo com o articulador em primeiro lugar, aí você começa com o argumento em si. E tá isso, tá. E aí você vai destrinchar esse argumento. Você pode usar dados, você pode usar uma contextualização histórica, uma causa e consequência, mas sempre progredindo, né? Você coloca primeiro o argumento. Essa é uma ideia, né? Claro. Você pode fazer também de outra forma. Você pode colocar dados, relatar dados ou causas e consequências que levem ao final o argumento. Mas eu acho mais inteligente começar com o argumento, porque você acaba sempre voltando para ele, né? Você sempre vai voltar para o começo, esse é o tópico. E quando você fala em expressão textual, é sempre assim. Você pensa uma coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa. É sempre do maior para o menor, ou do menor para o maior. Você sempre vai ver uma progressão, né? E aí, quando você começa com o argumento, você consegue fazer essa progressão de uma forma mais marcada. Isso é bom para quem está corrigindo, facilita até a forma de como o pensamento está sendo levado, está sendo destrinchado. Então, a minha ideia, a minha dica para você começa com o articulador, aí já fala o argumento em si, a frase, e aí vai destrinchar esse argumento, né? Vai colocar dados, vai colocar elementos que vão fazer com que a gente veja que esse argumento é verdadeiro, que isso é isso mesmo. E a segunda pergunta que eu estou vendo aqui Questão do como é que é? repertório. Como Como distribuir? distribuir o repertório no texto. Pronto. Lembra da introdução? A introdução é um ótimo lugar para você se amostrar, como diz a gente aqui na Paraíba. Ele se amostra na introdução. Então, quando você usa o conceito de liberalismo que a Aninha colocou, quando você usa citação ou uma fala do Schumpeter, por exemplo, para introduzir o tema da redação, isso já é repertório, já conta, entendeu? Conta muito. Então, como distribuir? Eu dou como dica usar um bom repertório no começo, começar a introdução de uma forma criativa. Isso já mostrar que você tem repertório. Chega na voadora já. Já chega na voadora. Pá! Dentro dos argumentos, quando você vai usar, sei lá, um argumento de causa e consequência, um argumento de autoridade, né? Quando você vai citar o teórico lá no meio da sua argumentação. Quando você cita o teórico lá, para reforçar a sua argumentação, no argumento de autoridade, você está usando o repertório também. Então é sempre ou nos argumentos ou na introdução. A gente nunca usa repertório dentro da conclusão, a não ser que esse repertório retome o da introdução. Por exemplo, você começou o texto com a frase lá do Chico Buarque, né, o verso. Aí você começou com o verso de Chico Buarque, aí no final você fecha com o verso de Chico Buarque novo, retomando aquele verso que você começou. É só nesse caso que você usa o repertório na proposta de intervenção. Fora isso, não. A gente não usa. É só na introdução e nos argumentos. Tem uma pergunta de Thaís também sobre: precisa necessariamente os dois argumentos estarem dentro da proposta de intervenção? Não, não precisa. Você pode focar a proposta só em um dos argumentos, né? Em uma das problemáticas. Porque pode ser até que o argumento não tem um problema dentro dele. Pode ser que o argumento seja meramente expositivo, né? Se os dois argumentos apresentarem problemas, é ideal que você resolva os dois problemas. Quanto mais problemas você colocar, se você colocar mais problemas na redação, esses problemas têm que ser resolvidos na proposta, certo?
Mas se você colocar só um argumento, uma proposta, desculpa, colocar só um problema em um dos argumentos, aí você só vai precisar resolver esse problema. Quanto você tem que resolver os problemas que você levantou na sua redação. Então, se você levantou um problema só, resolve só um problema. Se você levantou muitos problemas, tenta resolver o máximo possível, mas foca em um pelo menos. Você tem que ter uma Gente, proposta. menos problemas são sempre melhor na vida, viu? Eu também acho. Só dizer. Igual os boys, não pode ter muitos, não. Só um, porque imagem um dá problema. Imagem um dá trabalho, imagem várias, exatamente. E a última pergunta que a Yasmin fez, como colocar as dificuldades... Ah, peraí, calma. Laura fez primeiro. O tópico frasal nos desenvolvimentos é o argumento? Exatamente. O tópico frasal no desenvolvimento é o argumento. Deve ser. E Yasmin coloca aqui, como colocar as dificuldades e possibilidades no texto sem parecer neutros? Boa pergunta. Sem que isso... Você apontar dificuldades e possibilidades no texto sem querer parecer neutralidade. Aí eu até complemento, é possível colocar as duas coisas e... É possível, sabe essa pergunta. Quando uma das duas coisas vai ter um contra-argumento. Por exemplo, imagina que você está defendendo que essa ideia de empreendedorismo que é divulgada é ruim, certo? Então você pode colocar as possibilidades. Não, você coloca primeiro as dificuldades, né? Para ser muito difícil. Aí você coloca as possibilidades. Aí você coloca a possibilidade como contra-argumento. Olha, há quem diga que o empreendedorismo é muito bom por isso causa muitas possibilidades, aumenta o emprego, Entretanto, isso é um mito, porque Ou seja, você citou as possibilidades, você não fugiu, né, da proposta, mas você usou essa possibilidade como um contra-argumento, né? Você usou para refutá-la. Então, pode sim ser usado sem saída, sem ser neutro. Só a última coisa aqui foi que travou, mas voltou também na mesma hora. Gente, mais algumas questões. Acho que a gente pode fazer considerações finais, mandar pausa para os beijos. E... João Vitor, em todos os parágrafos é necessário retomar as palavras-chave? Como assim palavras-chave? As palavras-chave da introdução? Ah, sim, as palavras-chave do tema, né? Do tema. Não necessariamente. Não necessariamente. As palavras-chave têm que estar diluídas no texto. Pode ter o empreendedorismo só na introdução, a possibilidade só do primeiro parágrafo, a dificuldade só no segundo, como contra-argumento. Ela precisa aparecer só uma vez. O corretor vai procurar a palavra-chave pelo menos uma vez no texto. Se você citou todas elas no texto pelo menos uma vez, pronto, você já não fugiu do tema, nem tangenciou. Você está dentro do tema. É isso. Pronto, acho que é isso, né? Oxe, isso é Lucas, gente, né? Então, meu Deus, foi tipo, o tempo foi a coisa mais perfeita que eu já vi na minha vida. Lida com isso, sociedade. Delisa, aqui a gente é organizada, é a gente que sabe... Meu amor, isso aqui é outro patamar, você não está entendendo. Por isso que eu quero Pedro para sempre na minha vida, porque não tem jeito, gente. Eu vou mandar agora, né, para os atentos que ficaram até o final, o e-mail de Pedro, lembrando que as 5 primeiras redações... Opa, cola aí, tem alguém com a câmera aberta. As 5 primeiras redações... É Lucas? Vale a minha Nossa Senhora, não estou nem reconhecendo. Vocês mudam, hein, gente? As 5 primeiras redações enviadas para o e-mail de Pedro, digitadas, né, amigo? Sim. Vão receber a devolutiva das correções. Então, vão lá, coloquem, tem muitos leques. Eu vou mandar o e-mail agora, certo? Foi simplesmente lindo. Eu adorei. Obrigada pelas interações, pelas perguntas construtivas, pelas colocações também construtivas, assim, acho que a gente conseguiu, inclusive, aprofundar, né, amigo? 1h30 e sair da superfície, conseguir imergir nesse mundo, assim, eu acho que é um desafio em tempos de rapidez da internet,
Verdade. Mas acho que é um desafio que a gente cumpriu bem, né? Vocês têm muitas questões. Highlander, doida. E aí, ó, Highlander tá, fica a dica aí, que a redação tá no meio da redação, para ninguém tá se perdendo no meio da prova, corrigindo. E eu quero agradecer mais uma vez a Pedro por ter topado a ideia e ter vindo, assim, né, disponibilizado esse tempo dele, porque para quem está escrevendo uma tese, gente, se tempo não é dinheiro na lógica, né, assim, capitalista da vida, mas cada tempo e momento de criação é muito importante. Então, ele se disponibilizou para vir, né, aqui conversar com a gente. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu fui direto nele porque eu sabia que era 100% de acerto. E aí deu muito certo. Eu queria agradecer a você, Aninha, pelo convite. Você sabia que ia me fazer muito bem e realmente acertou. Eu fiquei muito feliz em estar aqui, em poder dividir um pouquinho, né, das coisas que a gente tem feito com você. Adorei trocar essas coisas com você. Aprendi muito também com a sua aula. Já vou trazer muita coisa para a minha vida. Verdadeira. E eu acho que é isso, assim, a gente está aqui para construir, né, na coletividade. Eu tenho a ideia de que a gente constrói coletivamente as coisas. Apenas. Eu só acredito no conhecimento que ele é construído de forma dialogada, né, e coletiva, assim. Essa coisa da solidão, eu acho que ela não vai, não, principalmente dentro do nosso contexto, né? Exato. A gente sabe muito bem de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, porque, na verdade, a gente inventa esse novo destino todos os dias. Então, quem sabe, né, teremos próximos aí, vamos aí pensando em inúmeras possibilidades. Vou jogar outra enquete daquela no meu Instagram, quase blogueira, que vocês estão aí me promovendo de uma forma, no mínimo, engraçada. Então, já fiquem atentos. Pensem nos próximos temas, né, para mandar. Quem sabe daqui a uns 2 semanas, alguma coisa, enfim. A gente pode ir conversando depois, na medida do possível. Só falando que na próxima semana, né, a gente tem resolução de questões, é só de sociologia. Dessa vez, a gente vai tratar de cultura brasileira. Eu vou só interromper aqui a gravação, porque senão o vídeo fica longo demais, que aí a gente pode